Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Final de semana começa a temporada, né? Realmente a temporada do futebol brasileiro. Começa o Campeonato Brasileiro, fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana. Daqui a pouco temos sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que é onde vem os clubes já pré-classificados, aqueles classificados por ter ganho a Série B, ter ido para Libertadores. Então, aqueles que tiveram, né, essa vantagem, então realmente começa a temporada. Muitos não consideram o campeonato estadual como nada, né? Nem como pré-temporada. Na verdade, muitos não. Alguns consideram, quer dizer, não consideram o estadual como nada, nem como pré-temporada. A maioria usa o estadual como pré-temporada, né? Porém, é óbvio que a gente sabe que o nível é mais baixo do que o Campeonato Brasileiro, do que a Libertadores, do que a Sul-Americana. Mas está valendo taça. Ou seja, independente de você pegar times mais fracos, está valendo 3 pontos. É diferente de você fazer amistoso. É bem diferente de você fazer amistoso. Tá? Uma coisa é jogar, outra é treinar. E amistoso é treino, não é jogo. Tá? Então as entradas são diferentes, é tudo muito diferente. Mas cada um planeja, faz o seu planejamento para a temporada de uma maneira. Né? Como tivemos o Atlético Paranaense durante anos, só botando o time principal quando chegava a final, ali pela semifinal, final, botava o time principal. O restante ficava, o início ficava todo treinando. Por algum tempo deu certo. Depois não deu certo. Então o Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado. Então tem uma fórmula. Mas a fórmula que quase todo mundo usa é usar o estadual como pré-temporada. Mas já que está usando, quer ganhar. Esse papo, eu vou usar o estadual, mas não quero ganhar. Na boa, isso é causada de perdedor. Causada de perdedor. Mas agora já está passando. Temos quase todos os, os campeonatos estaduais definidos. Ainda tem aí Copa do Nordeste, né? Que ainda tem jogos, ainda não chegou nas fases finais. E o Campeonato Brasileiro de 2025 não tem ninguém do Centro-Oeste, não tem ninguém do Norte. Está Nordeste, Sul e Sudeste. Fizemos um vídeo já sobre o Nordeste, os times do Nordeste, que são 5. Fizemos um vídeo sobre o Sul, que agora só são 3. E aí, sobram 12 clubes. Mais da metade. Então, a grande maioria dos jogos serão no Sudeste. E aí a gente tem do Rio de Janeiro quase sempre a mesma coisa. Lógico, a gente tivemos anos aí de Botafogo caindo, Fluminense caindo, Vasco caindo, mas continua os 4. Né? Temos de Minas Gerais 2, né? Porque o América Mineiro não está, é a dupla, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. E os paulistas são os que têm mais. Paulista tem Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo, ou seja, 6. Além dos 4 ditos grandes, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, você tem o Bragantino, que já estava, né? E o Mirassol, que aparece na primeira divisão. Eu não sei nem se o Mirassol alguma vez já esteve na Série A. Eu, pelo menos, não lembro. Tá? Eu, pelo menos, não lembro. Tá? Mas são 6 paulistas. Então, os outros clubes vão tudo que ir para São Paulo. Né? São Paulo é grande, mas vai ter que ir para São Paulo. E os times de São Paulo vão viajar menos. Né? Então, essa geografia você tem que também colocar no papel quando você fizer uma análise. Vou te dar um exemplo. O sul do país
vai ter que viajar mais que todo mundo. Porque antigamente quem viajava mais acabava sendo o Nordeste. Porque tinha um time, 2 times. Agora o Nordeste são 5 e o Sul são 3. Então quem vai ter esse problema geográfico de milhas e milhas será o Sul do país. Isso faz uma diferença se você não estiver só disputando o Campeonato Brasileiro. Se você estiver disputando a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, essa rodagem faz diferença. Tira tempo de descanso, porque chega a ter determinados momentos que o time não treina. Não treina mesmo. É jogar, descansar, fazer um preparativo e jogar. Não tem tempo. Faz ali um treininho para algumas coisas sobre o jogo, ponto. Então, quanto mais horas você perde nesse descanso, pior é. Né? Então a gente vai falar agora sobre os times do Sudeste, né? E Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Espírito Santo, eu sinceramente não me lembro de ter visto algum time do Espírito Santo na Série A. Desde que eu estou tentando lembrar aqui, mas não sei se já teve algum time do Espírito Santo na Série A. Também acho que não. Quer dizer, pode ter tido lá atrás. Né? Espírito Santo, estado que eu gosto muito. Quando eu posso, eu estou sempre indo lá para a Praia do Morro, em Guarapari. Gosto muito de lá. Tem parentes lá, né? Mas não tem. Poderia ter, seria interessante. Como poderia ter times do norte do país. É por isso que o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, não é um campeonato bem dividido. Tá? A Copa do Brasil, sim, abrange geral. Abrange geral. Mas talvez teria que ter uma divisão melhor de valores para centro-oeste, norte do país, ter uma configuração financeira que desse para se manter numa Série A. Né? Ou alguma coisa que obrigasse, né? Obrigasse a ter times de todos os cantos. Norte, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Tinha que ter pelo menos um. Talvez assim fosse mais equilibrado e aí o dinheiro seria dividido, né? Mas é difícil isso acontecer. É mais provável, né, que cada vez se enrole mais e menos os times de outros cantos, outros estados, consigam chegar na Série A. Então vamos falar aqui sobre os 12 times do Sudeste, os objetivos e a expectativa. Eu vou dar uma corrida um pouco mais, porque são 12 times. Do Nordeste foram 5 e do Sul foram 3. Então, eu vou dar uma corrida a mais, né, sobre esses times. Beleza? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magranda, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver as lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magranda aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, porque esse coração que se frango está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, vamos aqui para Minas. Né? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, campeão mineiro. Teve algumas mudanças, algumas saídas, algumas chegadas. Mas pelo jogo, algumas partidas que eu vi do Atlético nesse início, eu vejo o Atlético na parte de cima da tabela. Vejo o Atlético na parte de cima da tabela. Um time competitivo, né? Com algumas mudanças, mas um time competitivo, que vai dar trabalho para todo mundo. Obviamente, o Atlético Mineiro tem outras competições. Isso vai atrapalhar não só o Atlético, como todo mundo, conforme for avançando. E aí a gente está falando aqui de campeonato brasileiro. Não estamos falando de temporada. Estamos falando de campeonato brasileiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai brigar na parte de cima da tabela entre os 6. Vai ter dificuldade igual a todo mundo. Vai ter hora que vai ter que escolher. Copa do Brasil,
Libertadores, é, é, Campeonato Brasileiro. Cara, Copa do Brasil, desculpa, Libertadores não. Sul-Americana, perdão. Sul-Americana, tá? O Atlético Mineiro está na Sul-Americana. Eu me confundi aqui, tá? É, cara, eu não vou falar de Sul-Americana, mas na Sul-Americana, obviamente, o Atlético Mineiro é um dos favoritos. E talvez, por esse favoritismo, o Atlético Mineiro até deu importância maior ao título da Sul-Americana, tá? Mas no Campeonato Brasileiro eu vejo o Atlético Mineiro, independente de todas as dificuldades que os times que estão na ponta vão ter, né? Todo mundo que está na parte de cima vai ter. E aí a gente vai falar de Flamengo, Palmeiras. O Botafogo é um ponto de interrogação, mas por enquanto eu vou colocar o Botafogo na parte de cima da tabela. Tá? O adversário, o rival do Atlético, também é um ponto de interrogação, né? É um ponto de interrogação. Mas eu vejo o Atlético Mineiro, olhando em relação ao Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro na parte de cima da tabela. Vai ser jogo difícil para todo mundo, dentro ou fora de casa. Tem um elenco que dá para você fazer boas substituições, tem um técnico que tem conhecimento, experiência. Então, cara, eu vejo o Atlético Mineiro, a expectativa é, olhando para o Campeonato Brasileiro, expectativa boa. O Atlético Mineiro pode brigar pelo título? Sim, sim. E vai depender, aí é que tá. O Atlético Mineiro, para mim, briga pelo título, mas depende também de alguns aspectos. Exemplo. Imagina que o Atlético Mineiro é eliminado. Eu não acredito que aconteça. De ser eliminado precocemente da Sul-Americana. Não acredito que isso aconteça. Mas se o Atlético Mineiro, quando chegar no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tiver no Campeonato Brasileiro e apenas em uma competição, o Atlético Mineiro pode levar vantagem em cima dos outros, que podem estar em 3 competições. Então, você apontar um grande favorito para o Campeonato Brasileiro de 2025 é causada, é jogar para a galera. Porque não dá. Porque se você chegar no segundo turno em 3 competições, irmão, tu vai ter que escolher uma e abandonar as outras. As outras você vai ter que continuar meia boca. Se você quiser ganhar o brasileiro. Agora, se você tiver em 2 competições, talvez dê para você ir bancando o time principal nas 2. Então, eu acredito sim. O Atlético Mineiro na parte de cima da tabela, brigando pelo título, porém, vai ter que ter ajuda. Ajuda de quê? Dos outros adversários estarem enrolados também com outros campeonatos. E isso não vale só para o Atlético Mineiro, não. Vai valer para todo mundo. Tá? É por isso que eu não posso falar esse, não. Porque a gente tem que saber o que vai acontecer. E aí, vai para um outro ponto. Né? O Atlético Mineiro, no meio do ano, vai ter uma pré-temporada. Alguns rivais não vão ter pré-temporada. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense não vai ter pré-temporada porque eles vão estar no Mundial. Então isso pode fazer uma diferença também. Né? Mas, em relação ao Atlético Mineiro, é isso. Para mim, briga entre os 6 e possibilidade de título. Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro, eu vejo o Cruzeiro como um ponto de interrogação igual o Botafogo, cara. Igual o Botafogo. Para mim, o Cruzeiro comprou muito nome e pouco futebol. E agora tá vendo. Mas o cara tem muito dinheiro. O cara tá brincando de Brasfoot igual o Dexter do Botafogo. Né? Ah, não dá certo, eu compro uma porrada de jogador de novo e tento dar certo. O Botafogo fez isso e funcionou. Será que vai funcionar todos os anos? A gente não sabe. Mas funcionou. Talvez o do Cruzeiro faça a mesma coisa. Começa o Campeonato Brasileiro, a coisa não funciona. Só lembrando que o Campeonato Brasileiro vai até a 12ª rodada e depois para. Fica um mês parado. E volta na 13ª depois de um mês. E isso vai ter uma janela. Então talvez o Cruzeiro vá ver essas 12 rodadas como é que vai ficar. Se a coisa não estiver funcionando, aí ele joga mais dinheiro na pista e tenta remontar o time.
Né? Então, o Cruzeiro é um ponto de interrogação. Então, de cara, eu não vejo o Cruzeiro brigando pelo título, porque para mim é um ponto de interrogação. Tá? Mas vejo o Cruzeiro brigando ali sim pelo G6. Brigando por uma vaga direta na Libertadores, que seria nesse momento até o quarto lugar. Hoje, acho que sim. Só que hoje eu vejo o Cruzeiro atrás de Palmeiras, atrás de Flamengo, atrás de Internacional. É, cara, ali, ó, eu não vejo o time do Cruzeiro melhor do que o do Corinthians. O Botafogo é um ponto de interrogação, cara. O Botafogo é um ponto de interrogação. Cara, não vejo o Cruzeiro melhor que o Atlético Mineiro, então só aí eu já falei 4 ou 5. Então eu vejo o Cruzeiro nesse momento de início, não brigando pelo título, tá? É, e brigando ali pelo G6. Óbvio, o Cruzeiro também tem, né? Sul-Americana. O Cruzeiro também tem Copa do Brasil, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Cruzeiro também tem Copa do Brasil. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui Copa do Brasil. Segunda fase. Deixa eu ver. Ainda não teve o sorteio. Deixa eu ver aqui os times, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, terceira fase. Rapaz, aqui não tem os times. Terceira fase. Entendo, sorteio, para coisa e tal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está na terceira fase. Só para dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se o Cruzeiro está. Tá. O Cruzeiro está na terceira fase. Então, apesar disso tudo, né, do Cruzeiro tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana, vai ter uma pausa no meio do ano, mas mesmo assim eu não vejo o Cruzeiro brigando pelo título, vejo o Cruzeiro ali brigando pelo G6. Após a pausa, pode mudar, mas por enquanto não. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós temos o Botafogo, o atual campeão brasileiro. O Botafogo dispensou 6, 7 reservas ou mais, né? Perdeu 2 jogadores que foram os mais importantes na temporada passada, o Almada, inclusive o Almada, a seleção da Argentina, perdeu o Luiz Henrique. Os jogadores que eu vi o Botafogo contratando não substituem o Luiz Henrique e nem o Almada, só que o Botafogo só está treinando, né? O Botafogo está um mês treinando. Fez aí uns amistosos, jogou contra o Novo Horizontino, fez um jogo fechado contra o Cruzeiro. Então a gente não sabe se o time do Botafogo é mais forte, se é igual ou se é mais fraco que o ano passado. A gente não sabe. Se falar, alguém ficar falando se o Botafogo é mais forte, mais fraco, não sabe. Contratou alguns gringos aí, tá contratando, tá jogando dinheiro a rodo, né? O dono do Botafogo, que brinca de Bradford, a torcida do Botafogo espera que dê certo, de novo, né? Mas, cara, o Botafogo entendeu que o estadual não serve para nada, né? Nem como pré-temporada, o dono do Botafogo disse que nem como pré-temporada o estadual serve, né? Então, para que pegou o direito de imagem, né? Não pegava o direito de imagem, dava o direito de imagem para alguém, não precisava disputar Recopa, não precisava disputar Supercopa do Brasil, e por que disputou se não vale nada, como ele falou, né? Em boa parte da torcida do Botafogo comprou ideia, né? Porque é melhor acreditar nisso o que admitir que falhou, né? Nem para Taça Rio o Botafogo foi. Mas é melhor falar que não vale nada, né? Que Supercopa do Brasil, Recopa, e não tem, né? O Botafogo não tem. Mas é melhor falar que não vale nada. Cara, o que esperar do Botafogo? Cara, eu espero que, como o cara joga muito dinheiro, a gente acredita que o Botafogo vai ser um time competitivo. E, cara, é difícil até falar se o Botafogo vai brigar pelo título, né? Porque o Botafogo tem um Mundial de Clubes, tem
Copa do Brasil, tem Libertadores. É, Cara, eu vejo o Botafogo no bolo, ali, entre os seis. Eu vejo o Botafogo no bolo. Candidato a título, eu vou ter que esperar mais para ver esse time do Botafogo como vai ser. Dar um tiro no escuro assim é igual ao do Cruzeiro. Então eu não coloco o Botafogo brigando pelo título de início, porque a gente não sabe quem é o Botafogo. Então entenda, eu não estou colocando o Botafogo como candidato ao título, porque a gente não sabe quem é o Botafogo. Tem que esperar o Botafogo começar a jogar. Porque se for o Botafogo que jogou Carioca, que jogou contra o Rafa, que jogou contra o Flamengo, então na boa, ele vai ficar da metade da tabela para baixo. Então eu espero, para mim falar sobre o Botafogo, eu prefiro aí rodar. O Botafogo tem o primeiro jogo contra o Palmeiras, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Ficou um mês só treinando. O Botafogo está sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo. Bom, vamos ver o que acontece. Mas eu acredito que o Botafogo brigue ali entre os seis. Temos o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, pelo que a gente viu no campeonato estadual, lógico, o campeonato estadual não é parâmetro, mas você consegue dar uma olhada ali, o time do Vasco jogando contra o Flamengo, Fluminense, Botafogo, você tem mais ou menos uma ideia. O Vasco da Gama, na minha opinião, hoje, briga da metade da tabela para baixo. O Vasco da Gama briga da metade da tabela para baixo. Briga por pré-libertadores? Não. Para mim, o Vasco não briga por pré-libertadores. Meio da tabela para baixo. Briga contra o rebaixamento? Cara, vai depender de alguns aspectos, né, cara? Vai depender de alguns aspectos, porque o Vasco da Gama, né, ele tá na Copa do Brasil e tá na Sul-Americana, né? E o Vasco da Gama não tem um elenco para isso. O Vasco da Gama não tem elenco para isso. Cara, é difícil. Difícil, 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 difícil. Eu, para mim hoje, olhando o Vasco da Gama briga da metade da tabela para baixo, igual todo mundo vai brigar do meio da tabela para baixo. Que para mim, do 11º ao último, brigam contra o rebaixamento e brigam pela Sul-Americana. Então, para mim, o campeonato do Vasco é esse: brigar para não cair e brigar por uma vaga na Sul-Americana. Fluminense. O Fluminense dos times que vão para o Mundial, hoje, a princípio, é o mais fraco. Porém, vou repetir, o Botafogo é um ponto de interrogação. Tá? Mas eu acredito que o Botafogo seja mais forte. Ou ficará mais forte. O Fluminense não tem muito dinheiro para contratar. Então não deve ter muitas mudanças. Não tem um elenco tão vasto assim. O treinador é o Mano Menezes, que não passa muita confiança. Cara, eu não acredito no Fluminense brigando por título. Fluminense caindo? Não. Fluminense caindo, não. Mas Fluminense ali brigando no meio da tabela, quem sabe com boa vontade por uma pré-Libertadores. Então não vejo o Fluminense brigando por título, não vejo o Fluminense brigando por G6, não vejo o Fluminense caindo. Fluminense no meio da tabela, brigando ali por uma pré-Libertadores, se virar G8. Se virar G8. É óbvio, né? Que tem outros campeonatos aí e também pode atrapalhar mais o Fluminense, pode prejudicar um pouquinho mais. Mas olhando só para o brasileiro, é isso. Flamengo, né? O Flamengo teve um início de temporada muito bom. Continuidade do Felipe Luiz. E aí estão se falando Felipe Luiz na seleção. Na minha opinião, é forçação de barra, tá? O Felipe Luiz é um cara muito inteligente. Ele sabe que está no começo de carreira. E se ele pegar a seleção agora, ele se queima. Ele se queima. Ele tem que ter uma bagagem a mais. E o povo brasileiro e os canais que cobrem outros times querem que o Felipe Luiz saia do Flamengo. Esse é o ponto. Porque eles estão vendo que o Felipe Luiz está fazendo um trabalho bom no Flamengo. Então o Felipe Luiz está em início de carreira. Ele tem muitos acertos, sim, mas ele vai ter erros. Então ele tem que maturar mais um pouquinho. Tem tudo para ser um grande treinador? Sim. Mas para chegar à seleção agora não. Principalmente que a seleção agora é um pepino. A seleção agora é um pepino. Tem muito jogador Nutella. Muito jogador Nutella. E eu não sei se
eu não sei se pelo jeito do Felipe Luiz ele vai aceitar algumas coisas que todo mundo sabe que acontece na CBF, né? Aquela presença de empresário o tempo inteiro, aquela situação de barra, a gente não sabe. Então, é bem complicado. Então, o Flamengo, para ser curto e grosso, como Palmeiras e os outros times aí, Botafogo, Fluminense, está no Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, tem um elenco em relação aos outros times com mais opções. Então eu vejo o Flamengo brigando pelo título, sim. Óbvio, igual o Atlético Mineiro. Vai depender de algumas coisas. De estar avançando, né, nas fases. Porém, o diretor técnico do Flamengo, o português, o Boto, falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Se ele colocar realmente isso em prática, quando tiver que optar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ele optar pelo brasileiro, o Flamengo é o grande favorito, pelo elenco, que dá para você gerar. Então eu coloco o Flamengo, mesmo com todos esses jogos tudo embolando, eu coloco o Flamengo sim como candidato ao título e, obviamente, ali no G6. Principalmente se acontecer isso que a direção está falando. Foco no Campeonato Brasileiro. Se focar igual os times europeus focam no seu campeonato, dando mais importância do que qualquer coisa, o Flamengo é um grande candidato, pelo elenco que tem. Tá? Então, para mim, o Flamengo é um candidato aí junto com o Atlético Mineiro para brigar pelo título. Como falei, depende de algumas coisas. Vamos lá para São Paulo. Vamos aqui para o Corinthians, cara. Corinthians. Cara, o Corinthians é um ponto de interrogação para mim. Mas tem um bom time. Só não tem um bom elenco, mas tem um bom time. Corinthians briga pelo título? Não. Não vejo Corinthians brigando pelo título, não vejo Corinthians com gás para brigar pelo título. Tem aí Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Eu vejo o Corinthians brigando pelo G6, não pelo título. Brigando pelo G6, não pelo título. A gente pode falar de Sul-Americana e outras coisas, mas Campeonato Brasileiro eu vejo o Corinthians brigando por G6 e não pelo título. Pegar aqui Mirassol. Mirassol briga contra o rebaixamento. Daquele time que subiu, que vai tentar permanecer. Briga por Sul-Americana? Talvez. Mas, na minha opinião, o Mirassol é para aquele time que, se não voltar para a Série B, vai ficar naquele pedaço do campeonato que não vai para lugar nenhum. Não cai, mas também não vai para a Sul-Americana. Palmeiras. Palmeiras vai disputar, eu estou gravando antes do último jogo do Campeonato Paulista, né? Onde o Corinthians está na vantagem de 1-0. Mas eu vejo o Palmeiras, até pelo time, pelo elenco que tem. Tem um elenco inferior, na minha opinião, ao do Flamengo, mas muito parecido ali, talvez, com o do Atlético Mineiro. Eu vejo o Palmeiras brigando pelo título, consequentemente, pelo G6. Mas o Palmeiras também vai depender daquelas situações, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Da combinação. Se o palmeirense com o Abel focar no Campeonato Brasileiro, eu vejo uma disputa boa com o Flamengo e o Atlético Mineiro. Mas se o Palmeiras não focar no Campeonato Brasileiro, der importância aos outros campeonatos, aí eu acho que não. Mas eu vejo o Palmeiras, sim, brigando pelo título e, obviamente, pelo G6. Bragantino. Bragantino não vejo brigando pelo título, não vejo o Bragantino brigando pelo G6. Eu vejo o Bragantino no meio da tabela. Meio da tabela. Brigando ali, quem sabe, por uma pré-Libertadores. Então vejo o Bragantino sem risco de rebaixamento, na minha opinião, sem risco de rebaixamento, brigando talvez uma pré-Libertadores, se virar G8. Se for G6, não, sem chance. Mas se virar G8, talvez o Bragantino consiga. Mas isso vai depender muito também de como o Bragantino chega na metade do campeonato. Mas eu não vejo nesse momento o Bragantino brigando contra rebaixamento. Eu vejo ali no início da segunda página e no final da primeira página da tabela. Ou seja, nono, décimo primeiro, 12º, eu vejo mais ou menos por aí o Bragantino. O Santos, que retornou para a Série A, tem o Neymar, né?
Tem um time com alguns jogadores de qualidade. Não acho que o Santos brigue contra o rebaixamento. Acho que o Santos fica mais ou menos, mesmo com o Neymar, igual o Bragantino, pelo meio da tabela. Pelo meio da tabela, eu acho que o Santos fica ali pelo meio da tabela. E se virar G8, talvez possa brigar por uma pré-Libertadores. Mas não vejo o Santos brigando por título, mesmo tendo Neymar, uma andorinha só não vai fazer verão. Tudo bem que tem alguns jogadores ali de qualidade, como o Soteldo, mas tá lá o Tiquinho, que era do Botafogo, que o Botafogo dispensou ele, mas ele tá metendo gol pra caralho do Santos, ou seja, a culpa não era muito dele, né? Mas também não é esse craque todo. Mas eu vejo o Santos no meio da tabela ali, sem risco de rebaixamento, brigando por uma pré-Libertadores, caso vire G8. São Paulo. São Paulo não vejo brigando por título. Não vejo São Paulo com time para brigar por título. Mas vejo o São Paulo brigando por G6. Não vejo brigando por título, mas vejo o São Paulo brigando por G6. Tem um time ali bom, né, com algumas peças que podem ajudar o time, mas não vejo bagagem no São Paulo para brigar por título. Óbvio, o São Paulo também tem, né, competições como é, 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 a Libertadores, né? Tem aí a Libertadores, joga de cara contra o Tajeres, tem a Copa do Brasil, isso também pode atrapalhar um pouquinho, porque não tem um elenco, não tem um time tão consolidado assim, um time forte. Então eu vejo o São Paulo ali brigando por um G6, né? Brigando ali por um G6 e facilita se virar G8. E facilita para se virar G8. Mas não vejo São Paulo brigando por título. Na minha opinião, do Sudeste, como eu falei, para mim, Sudeste briga por título. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, né? Palmeiras. Não vejo Corinthians, não vejo São Paulo, não vejo o Vasco, não vejo Bragantino, não vejo Mirassol, não vejo Cruzeiro. O Botafogo é um ponto de interrogação, é por isso que eu não estou colocando o Botafogo. Por isso que eu não estou colocando o Botafogo. Mas vejo do Sudeste brigando por título, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.